A graça e a paz aos amados irmãos, boa noite. Estamos dando início a esse trabalho hoje à noite, no culto à noite, e agradecer aos irmãos por estar nos recebendo aí nos seus casas, nos seus lares. Quero dizer para os irmãos que a decisão do conselho, dessa manhã de hoje, desse domingo, nós entendemos que o, o nosso trabalho, nesta manhã, o Conselho decidiu, reuniu para avaliar, sobre esses focos do Covid-19 que tem ocorrido na igreja na última semana, e assim, que seriam as possíveis consequências que poderia trazer, tendo em vista a gente o zelo que a gente tem, o cuidado para cada um dos irmãos. Então, a gente resolveu tomar algumas decisões, suspender os trabalhos, suspender os cultos solenes, suspender as reuniões de oração, nesse de domingo agora e no próximo domingo, durante a próxima semana e a outra semana. Retornando assim somente no dia 10 do 7, dia 11 do 7 seria no domingo, a gente vai suspender até 10 do 7, que é o sábado, e nós retornaremos assim, se possível, se Deus permitir, no dia 11 do 7. E nós iremos, assim, diariamente estar enviando mensagens, passando recados para os irmãos, fazendo passando algumas mensagens bíblicas, alguns estudos com os irmãos, Provavelmente na terça-feira, nas quintas-feiras e também no domingo nós estaremos dando uma palavra. Isso estará acontecendo, através aqui pelo WhatsApp mesmo, ou pelo Instagram, ou pelo o YouTube. A gente ainda vai ver como vai ser a melhor forma. Então, que nós permanecemos, como lá está no comunicado que foi colocado no grupo, estejamos em oração pela recuperação dos nossos irmãos. Nós temos o irmão Fábio, a irmã Priscila, com sua família, a Priscila Cléia também, mais a irmã Maria José, o José Carlos, o David. Então, desses são pessoas que nós estamos atentos, já estamos sabendo, que foi diagnosticado com a Covid-19. Então, vamos estar atentos a isso, orando por esses irmãos. Neste momento, eu quero fazer uma oração pelas famílias, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, e depois eu estarei lendo um texto, em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, e nós vamos falar um pouquinho, sobre a nossa vida, a nossa condição de pecado, e a nossa condição de transformado, do pecado para a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus. Neste momento, onde você está aí, abaixe sua cabeça, vamos orar, nós sabemos que temos esses irmãos, temos alguns irmãos que passaram por momentos também de luto, Nossa irmã Cleonice, nossa irmã Clena, o Clésio, o Moura. Nós sabemos que esses irmãos também teve, a perca, o falecimento do nosso irmão Levi, que Deus o recolheu, Tivemos algumas outras percas também dentro da igreja presbiteriana, esposa do pastor Carlos Henrique, tive uma perca também de um amigo meu de Covid, muitas pessoas da igreja, que nós temos que estar orando por pessoas que perderam seus antes queridos. Vamos orar nesse instante, depois nós estaremos fazendo a leitura e uma reflexão na palavra do Senhor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Deus, nós, na dependência do Senhor, queremos exaltar a Ti, Pai. Exaltar porque só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso nós estamos diante do Senhor. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ó Pai, aqui remotamente, mesmo pela internet, mesmo pelos vídeos. Deus, nós louvamos o Teu nome e glorificamos ao Senhor. Agradecidos, ó Pai, porque de muitas das vezes nós poderíamos não ter condições nem de fazer isso, mas o Senhor nos permitiu. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, ó Deus, por essa decisão que o Conselho tomou diante dessa situação, ó Pai. Isto, ó Deus, não é de nós, mas é a sabedoria do Senhor, vinda do Senhor. É, ó Deus, a obediência à Tua submissão ao Senhor, à Tua palavra. Nós entramos, ó Pai, nessa condição, nesta noite, ó Pai, de não realizar este culto, de ter este momento, ó Deus, de reflexão, de, ó Deus, comunhão dos irmãos pelos vídeos, porque nós não podemos encontrar, porque o Senhor nos aprove a nos chamar a atenção sobre isso. Nesta noite, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, e colocamos diante do Senhor
todos esses casos, ó Pai, de Covid que está acometido aos irmãos da nossa igreja. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, tome cada um nas tuas mãos, ó Pai. Vá, Deus, ao encontro de cada leito, cada um que está nas suas casas, ó Pai, em recuperação. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor tenha o cuidado, ó Pai, para com cada um deles, porque nós sabemos que o Senhor já está cuidando. Mas nós colocamos a vida de cada um deles diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, a cura, a restauração completa, em nome do Senhor Jesus. A Deus, nós pedimos por aqueles, ó Pai, que estão passando neste momento, ó Deus, por aquele momento de luto, aqueles, ó Deus, que tiveram seus entes queridos, ó Pai, recolhidos e chamados pelo Senhor. Nós sabemos que todos se encontram nos teus braços, ó Pai. Mas nós sabemos também, ó Deus, que a dor, que a saudade fica, que as dificuldades ficam, que as tristezas no coração ficam. Nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor que traga o conforto, traga o consolo a essas vidas, ó Pai, para que elas, ó Pai, tenham força. Restaura, ó Deus, a sua fé. Restaura, Senhor, a sua esperança e a certeza a saber que um dia nós todos estaremos com Cristo, estaremos todos juntos na Jerusalém Celestial. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite, por este culto, por este trabalho que o Senhor permitiu nós, ó Deus, gravarmos, ó Deus, para a cada um dos irmãos, está recebendo em suas casas, está recebendo, ó Deus, e está ouvindo, e, ó Deus, com a mente, com o coração, com atenção, ó Deus, voltada somente para Ti. Ó Deus, não deixe que nós venhamos, ó Pai, a dispersar. Ó Deus, a cada um que está nas suas casas, ó Deus, que tire esse momento de reflexão, tire esse momento da Tua palavra, para que nós venhamos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor está já preparado ao meu coração, que o Senhor preparou para mim, ó Deus. E o Senhor fala também, ó Deus, aos meus irmãos, para que eles possam, ó Deus, receber do Senhor. Não deixe, ó Deus, que eu venha falar de mim, falar do que eu penso, mas falar, ó Deus, da que a Tua palavra colocou no meu coração, da Tua palavra que o Senhor já colocou no meu coração e estará falando à vida de cada um de nós nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. E que, ó Deus, o Senhor nos ajude, que o tempo mais breve possível possamos, ó Deus, retornar a ter os nossos cultos presenciais, a nos encontrarmos uns com os outros, no amor em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas omissões. Tenha cuidado de nós, ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pequenos, somos falhos, somos miseráveis, não fazemos conforme o Senhor tem nos chamado a fazer, não fazemos a Tua vontade, não oramos como devíamos, não lemos a Tua palavra como devíamos, não praticamos esta palavra como devíamos. Mas, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a viver para o louvor da Tua glória. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a fazer conforme aquilo que pensamos ou que somos ou que temos, mas que venhamos, ó Deus, a fazer aquilo que é do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, o Senhor seja nos abençoando neste momento. Eu quero pedir aos irmãos que, se você, né, está aí na sua casa, tire esse tempo, não, né, reserve esse tempo aí de 20 minutos para que nós possamos juntos refletir um pouquinho na palavra do Senhor, né? Não deixe desviar sua atenção para que você possa ouvir a voz do Senhor nesta noite. Nós vamos ler aqui um texto rápido, são 10 versos, do capítulo 2 de Efésios, do verso 1 até o 10. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ter suas Bíblias em casa, pode pegar, né, no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, na natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em Cristo, com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco,
em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nesta noite, né, eu quero deixar com os irmãos, nesse texto, Epístola de Paulo aos Efésios. Né? O apóstolo Paulo, ele trabalhou nessas igrejas de Éfeso aqui, ele viveu em tempos difíceis, né, com problemas, e esses problemas não eram diferentes naquilo que nós vivemos hoje. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo aqui, neste capítulo 2, né, principalmente aqui do verso 1 ao 10, ele faz um contraste de vida, né, entre o homem pecaminoso, por natureza do pecado, e venha depois, discorrendo aqui a partir do verso 4 ao 5 em diante, ele vai nos mostrar, mediante aquilo que nós vemos a mudar de vida, e essa mudança de vida vem acontecer pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, eu quero trazer com os irmãos aqui, ser bem breve, né? Eu estava preparando esse texto para a gente falar à noite na igreja, que teria um tempo maior. Então, assim, eu vou falar mais resumidamente para a gente ganhar tempo, porque a live tem que ser mais curta, né? Então, eu quero aqui discorrer nesse texto, despontar aqui em 4 pontos com os irmãos, né? Ver aqui 4 pontos que nós podemos ver que eu consegui aqui identificar na vida do homem, o que era o homem, da depravação do pecado, nos delitos e pecados, e depois de um homem transformado. Então, o primeiro ponto é o pecado, sempre contra nós. O pecado está sempre ao nosso redor, ele está sempre. A palavra de Deus nos diz que o diabo vive a nos rodear, ele quer nos tragar. Né? Então, aqui o primeiro ponto, o pecado sempre contra nós. O segundo ponto será a obra de Deus por nós. O terceiro ponto, a obra de Deus em nós. E o quarto ponto, a obra de Deus através de nós. Então, eu quero dividir esses 4 pontos dentro desses 10 minutos que restam aqui, para a gente ser breve, né? Para a gente não tomar muito tempo. Então, nós podemos ver aqui, o primeiro no verso 1, nós podemos ver em sentido do homem estar morto. Né? Isso significa o quê? O homem estar morto espiritualmente. O homem, ele sem Cristo, nós estávamos vivos somente para o pecado, nós estávamos vivos somente o corpo, a carne, para o pecado, naquilo que não agrada a Deus. Nós podemos ver, né, aqui o homem, nós sabemos que o homem ele é incapaz, ele não tem capacidade de andar por si só. O homem pode viver por si só no pecado, no erro, na condição do erro, da desobediência, do pecado, a viver o mundo, a viver a vontade escrava, sendo escravo do diabo, né, a viver na carne, né, a ser depravado e ser um homem condenado pelo pecado. Então, essa primeira parte do verso 1, nós podemos ver aqui até o verso 3, nós vemos que o estado do homem, qual que é o estado? Ele vos deu vida. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo nos chama a atenção, nos mostrando que quem nos deu vida? Cristo Jesus. Né? Ele nos deu vida porque nós estávamos em qual condição? Nós estávamos mortos. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. Nós não tínhamos condições. Qual a condição de uma pessoa morta fisicamente, nós olhando? Né? Quando nós vamos num velório, como nós vemos um corpo de uma pessoa morta? Qual a reação que ela tem? O que é que ela tem? Qual a condição que ela tem de fazer alguma coisa? Nada. Aquilo ali já está morto. Então, essa era a nossa condição para diante de Deus. Nós vivemos no pecado, nós estávamos mortos pelos delitos e os nossos pecados, nos quais nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos pelas coisas do mundo. Então, isso era a consequência de quê? É consequência de quê? Desobediência. Né? E é consequência de quê? Viver escravizado. Né? O diabo ele caiu lá no Jardim do Éden, no pecado, e ele quer, qual que é a intenção dele sempre? O desejo dele sempre é de que o homem também desobedeça a Deus, de que o homem também viva como um escravo.
né, que viva pelo mundo, que a carne seja essa carne, no caso aqui nós falamos a carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, no qual nós nascemos. Né? Nós podemos ver, só para os irmãos lembrar, nos Salmos 55, não, 51, verso 1, eu até anotei aqui para os irmãos, no verso 55, verso 1, qual a condição do homem? Né? Eu nasci na iniquidade. Qual que o salmista diz aqui? A questão do arrependimento, no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Então nós vemos que nós nascemos, nós somos concebidos no pecado. Né? Se nós não formos regenerados, transformados pelo sangue, por Cristo Jesus, nós não teremos condições de ter uma vida santificada. Nós temos que ser lavados e remidos pelo sangue de Cristo. No verso 3 do Salmo 58, também, nós podemos ver aqui, desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, essa é a tendência do homem. O homem é a carne do homem. Aqui, o desejo do homem o desejo do homem sempre é o pecado, né? E o que acontece? O pecado, o diabo, ele tenta a nos controlar, ele tenta a mudar a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer, levando-nos a fazer aquilo que não agrada a Deus, né? E nós podemos ver aqui na parte B do terceiro do verso 3, né, que nós podemos ver aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Né? Esse é o homem depravado, o homem caído, o homem não convertido. Ele vive para agradar a vontade da carne, ele vive para agradar os desejos do seu pensamento, daquilo que ele deseja, os seus desejos, seu pensamento no seu coração. O que sempre a tendência é sempre de ter uma vida de pecado, ter uma vida, uma mente poluída, um coração poluído pelo pecado. Isso nos leva o que? A desobedecer a Deus, a entristecer o Espírito Santo de Deus. E também no verso 3, ainda na parte C, no último ponto aqui, nós podemos ver que é filho da ira, como também os demais. Nós podemos ver que aqui o homem, ele já está condenado. O homem não convertido por natureza, ele é filho da ira e pelas obras do diabo, da desobediência, do pecado. Nós podemos ver aqui, éramos por natureza filhos da ira. Ira quer dizer raiva, ira quer dizer pecado, quer dizer mal, a vontade da desobediência pela vontade do inimigo. Mas nós podemos dizer para os irmãos, passando já assim para o segundo ponto, onde no verso 4 até o verso 9, nós vemos aqui que nós somos redimidos. Fomos redimidos por 4 pontos aqui cruciais, 3 pontos, aliás, cruciais, que eu anotei aqui para os irmãos. Lógico que se for aprofundar nesse texto, nós vemos mais coisas, né? Mas eu anotei aqui para ser mais, fazendo um resumo, né? O que Deus realizou, o que Deus como Ele nos redimiu, né? Eu acho muito interessante esse verso 4 aqui, como ele começa. É uma palavra que é interessante, é uma preposição, mas Deus. Mas Deus. Aqui vem algo assim, que terminou aqui o verso 3 dizendo, nós éramos da natureza, filho da ira, como também os demais. Nós éramos como todos. Né? Não é porque nós somos melhores. Hoje de manhã o pastor Oswaldo falou sobre isso, sobre a graça comum e a graça especial. Né? Eu tenho a graça especial, você tem a graça especial, que é o chamado, que é o que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você que tem Senhor Jesus como Salvador de sua vida, recebeu Jesus como Senhor de sua vida, você tem uma graça especial. Então esse você vai se incluir a partir aqui do verso 4. Né? Não termina aqui, a sua vida não termina aqui nesses 3 primeiros versos, onde você estava, né, já condenado, já estava caído nos seus delitos e pecados. Mas você, a partir do verso 4 aqui, diz, mas Deus, Ele sendo rico em misericórdia, Ele sendo rico em graça, Ele transformou a minha vida, transformou a sua vida. Né? Ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande, o que vem aqui, que essa palavra é muito forte, o grande amor. Né? Pelo grande amor com que nos amou. Né? Deus, por natureza, Deus é amor. Deus, ele é o relacionamento dele conosco.
pela sua graça e pela sua misericórdia, é um relacionamento de amor, um amor verdadeiro, não um amor de irmão para com irmão, ou de pai para filho, de mãe para de irmão um para com o outro, ou de amigo, um amor de amigo, mas sim um amor de pai, um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não se compara àquilo que nós vivemos aqui nesta terra. Então este é o primeiro ponto. Se você está aqui hoje pela essa obra de Deus em sua vida, por nós, é porque Deus nos amou. O segundo ponto está no verso 5, verso 6. Deus, ele nos chamou, tirou dos nossos delitos e pecados. Nós podemos ver aqui, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nos deu vida. Vida quer dizer, como ele nos ressuscitou, como vai falar aqui no verso 6, justamente com ele nos ressuscitou. No verso 5, ele nos deu vida, né? Juntamente com Cristo. E aqui completando, assim, falando sobre essa vida, ele fala também sobre a ressurreição, né? Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, é algo, né, que a gente tinha que parar para pensar e refletir muito no que Deus fez por nós. Ele nos amou, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou. Né? Nós estávamos mortos. O que o apóstolo Paulo diz aqui no primeiro verso, logo no início, no verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos resgatados, Deus nos amou, nos dando vida, e Ele nos ressuscitou, nos transformou, nos guardou. O que fala no verso 7 ao 9 aqui também, nós na frente, para nos mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco em Cristo Jesus. No verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que não se glorie. Né? Então nós podemos ver aqui, irmãos, ele nos guardou. A salvação não pode ser por obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada ali na cruz do Calvário. Né? A obra já foi feita. Você não é salvo por obras, porque a obra já foi feita. Cristo já fez ela por você, fez por mim. Né? Então você apenas é um instrumento para que às vezes você faça boas obras, mas essas obras elas podem acontecer com consequência daquilo que Cristo fez por você, por aquela obra maravilhosa que foi feita ali na cruz do Calvário. Não é pelo que você faz, não é pelo que você pensa, pelo que você é, pelo bonzinho que você seja, pelo que você tem ajudado seu irmão, tem feito pelo seu amigo, seu colega de trabalho, mas você só recebe isso se você tiver a graça verdadeira, a misericórdia verdadeira de Deus. Né? Esta obra verdadeira, ela foi feita ali na cruz. A obra, a salvação, essa nossa salvação, ela foi feita ali na cruz. Nós não precisamos de obras. Lógico que eu não estou aqui dizendo que nós não temos que praticar boas obras. Né? Não temos que fazer coisas que agradam a Deus. Mas isso é consequência. Se você aceitou a obra de Cristo em sua vida, aceitou a salvação em Cristo e é salvo, foi remido pelo sangue de Jesus, com certeza você fará boas obras. Isso é consequência. Isso estará acontecendo sem você perceber, sem você nem entender porque eu fiz isso. Às vezes você mesmo não pensa, mas como que eu fiz isso? Eu nem pensei direito e fiz. Mas por que eu fiz? É porque eu sou salvo. É porque eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Então, do verso 7 ao 9 aqui nós podemos ver que a nossa salvação, ela não é por obras, mas ela é pela graça e pela misericórdia de Deus. Né? E o terceiro ponto aqui que está voltando aqui ainda no verso 10, né, no verso 10a, nós somos feituras de Deus, né, o verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você é feitura de Deus. Se você faz obras, se você tem feito boas obras, é consequência de uma obra que foi feita lá na cruz. É por isso que está escrito aqui, pois somos feitura dele, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? E finalizando, o último ponto aqui para encerrando, que a live já está ficando um pouco comprida, mas eu acho que vai dar para a gente, né, finalizar aqui. A obra de Deus através de nós. Né? Você faz essas obras. Você trabalha na igreja, você ajuda seu irmão, você ora pelo seu irmão, você jejuma, você
lê a palavra, você pratica essa palavra, a obra do Senhor, você evangeliza, é porque Deus, ele faz através de você. Para você fazer essa obra, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, para aquilo que foi praticado por mim ou feito por mim. Isso não vai fazer diferença alguma. Imagina você, se eu chegar diante de Deus, como eu já falei, e chegar diante dele e dizer: Senhor, eu me apresento diante do Senhor neste dia, no dia do Senhor, naquele dia que ele me chamar. Se eu apresentar diante dele, me entregar de minhas mãos e mostrar para ele: está aqui as obras que eu fiz. Eu fui salvo, estou aqui pelo que eu fiz. Vai chegar aquele momento que ele vai dizer: eu não vos conheço, porque você não fez nada. Porque isso você não fez de coração. Se você não recebeu a graça maior, que é a salvação em Cristo Jesus, se não foi pela misericórdia, pela graça de Deus que você é salvo, pelas obras você não consegue. Pode tirar isso da sua cabeça. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos salvos, nós não fomos salvos pelo aquilo que nós fazemos, pelas obras que nós praticamos, mas para praticar as obras, sim. Nós somos salvos para praticar. Somos salvos pelaquela obra maior que foi feita ali na cruz, a salvação em Cristo Jesus, né? Enquanto os que estão no mundo, segundo o curso desse mundo, o crente, nós, né, enquanto aqueles lá do mundo pensam dessa forma que se tem que fazer através de obras, ele ganharia a salvação. Né? Nós, como crente, nós pensamos diferente. Né? O crente, ele anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Isso significa o quê? Que Deus tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar esse plano que Deus traçou para nós. Mas se nós entendermos e sabermos que a salvação nossa é pela graça, pela misericórdia de Deus. E a obra maior já foi feita. Ela foi feita na cruz do Calvário. A redenção, aquele realizada na cruz de Cristo. Nós lembramos lá no texto de João 19:30, no Evangelho de João, só aqui recapitulando com os irmãos, só lendo esse texto rapidinho, no verso 19:30, como que diz lá para nós? Quando, pois, Jesus tomou, João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, este momento foi ali que foi realizado, esse momento que Deus, que Cristo dobrou a sua cabeça e disse: está consumado. Ele cumpriu, essa obra foi cumprida ali. Então não precisa, nós podemos fazer boas obras, ela é consequência disso que Cristo fez por nós. Então, nesta noite, eu quero deixar com os irmãos esse desafio, que nós temos, como que nós temos experimentado a viver essa graça, essa misericórdia de Deus, como nós temos vivido essas obras, como que nós temos feito essas obras, como tem sido o nosso coração. Temos que ter cuidado com o pecado contra nós, como foi aqui no primeiro verso, que nós estávamos caídos, nos nossos delitos e pecados. É a obra de Deus por você, por mim. É a obra de Deus em mim, e a obra de Deus através de mim, através de cada um de nós. Então, que esta palavra, que você nesta noite possa refletir e ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Vamos orar mais uma vez, estar encerrando aqui. Quero agradecer muito aos irmãos pela oportunidade de estarmos juntos, que possamos mais vezes estarmos falando ao coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nós vamos orar e despedirmos. Deus, obrigado por este live, por este momento, por esta palavra, Deus, que o Senhor trouxe ao coração da tua igreja nesta noite. Obrigado, a Deus. Nós agradecemos ao Pai pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus porque nós fazemos obras, praticamos algumas obras, mas primeiramente, ó Deus, nós sabemos que a obra maior, ela foi feita ali na cruz do Calvário. E que nós venhamos a entender que o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por mim e por cada um dos meus irmãos, nós possamos valorizar isso e entender que a nossa vida é para o louvor da glória do Senhor. Obrigado, a Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença, guardando-nos, ó Deus, livrando-nos de todo o mal. Guarda os nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que estão encamados, que o Senhor possa abençoar os que estão de luto, que o Senhor tenha misericórdia. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a cada um dos irmãos, que tenhamos uma boa noite, uma boa semana de descanso,
e obrigado pela oportunidade, né? Durante a semana, o pastor Oswaldo estará ministrando no estúdio das terças-feiras, nós estaremos passando um vídeo também, nós vemos como vamos fazer. Na quinta-feira também estaremos na reunião de oração, e no próximo domingo também na escola dominical e no culto à noite nós teremos trabalhos online. Por enquanto, né, então estamos em distanciamento, estamos em isolamento por esses 15 dias, provavelmente dia 11 do 7 nós retornaremos. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus, e tenhamos uma boa semana para a glória de Deus. Amém?